Bem-vindos a mais um episódio do Handball Magazine, que tem como destaque a 19ª jornada do Campeonato Placar Handball 1, a ronda 12 da Champions League e a jornada 9 da European League. Na rubrica Time Out conversamos com o lateral internacional português André Gomes, que aos 24 anos cumpre a primeira época fora de Portugal e representa as cores do Melsungen, da Bundesliga. Olá, eu sou André Gomes e estou no Handball Magazine desta semana. Começamos esta viagem pelo Campeonato Placar Handball 1 e pela 19ª jornada que arrancou no norte do país, com a recepção do Futebol Clube de Gaia ao ABC O Minho. A equipa orientada por Carlos Rezende venceu por 30-29, num jogo equilibrado que começou da pior forma para o conjunto da casa, depois de um parcial negativo de 5-0. No entanto, a recuperação foi aparecendo e a vantagem cada vez mais encurtada, até perto dos 20 minutos, quando apareceu também o empate a 9 golos, pela mão de Nuno Grilo. O ABC não conseguiu acompanhar o ritmo imposto pelo adversário e acabou por permitir que o Futebol Clube de Gaia saísse para o intervalo com 2 golos à maior. No reatar da partida, a margem aumentou para 4 golos, favorável aos homens da casa, e após 10 minutos, o placar já marcava 23-18 com sinais mais positivos para o Futebol Clube de Gaia, quer no ataque, quer na defesa. A aproximação do ABC O Minho só voltou a aparecer a 10 minutos do final e foi o guardião Tiago Ferreira a assinar o 26-25, trazendo uma incerteza tremenda quanto ao vencedor do encontro. No final, e com a ajuda preciosa dos 9 golos apontados pelo jovem Vasco Costa, o Futebol Clube de Gaia garantiu os 3 pontos. O Sporting recebeu e venceu o Adamaia em casa emprestada pelo Boa Hora e apesar de ter criado bastantes dificuldades no primeiro tempo aos maiatos, a vantagem leonina ao intervalo era de apenas 3 golos, com 14-11 no placar. No segundo tempo, a equipa de Ricardo Costa foi ainda mais superior e carimbou uma vitória por 31-22. O Águas Santas milanesa derrotou em casa o penúltimo classificado Chico Handball, sem grande dificuldade por uns expressivos 33-18 e cimentou o 4º lugar. Miguel Pinto esteve em destaque com 6 golos apontados, num jogo em que ao intervalo a turma maiata já seguia na frente por 15-9. A Artística de Avanca foi até à capital vencer o Boa Hora por 27-31, numa partida em que a equipa nortenha esteve em desvantagem no início, mas após atingir a liderança, nunca mais a deixou fugir. E depois de recolher aos balneários com 14-17 no marcador, a vitória ficou selada em 27-31. O Futebol Clube do Porto levou a melhor sobre o Vitória no encontro que teve um primeiro tempo equilibrado, em que os azuis e brancos saíram para o descanso a vencer por 12-8. Mas um parcial de 9 golos para os campeões nacionais no recomeço deitou por terra as aspirações dos saadinos e no final o resultado ficou fechado em 36-21. Nas restantes partidas da ronda 19, o Madeira Sado venceu o Póvoa por 29-25, o Benfica foi até aos Açores derrotar o Sporting da Horta por 27-35 e o Belenenses foi mais feliz na deslocação ao campo da Sanjoanense ao triunfar por 28-38. O Sporting permanece no topo da tabela com mais um jogo do que o Futebol Clube do Porto, que é segundo classificado, e mais 2 do que o Benfica. Águas Santas e Futebol Clube de Gaia completam o top 5. A meio da tabela está o Vitória com 34 pontos. O ABC é 12º e o último posto pertence ao Boa Hora. O Futebol Clube do Porto empatou na Alemanha a 26 golos diante do Flensburg e continua na luta pela passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. À entrada dos primeiros 10 minutos, os Dragões venciam por 4-6, mas um parcial de 5-0 contrário fez com que o Flensburg chegasse ao 9-6. No entanto, o Futebol Clube do Porto melhorou em todos os pontos e respondeu com 3 golos sem resposta, assinando o empate a 9 golos e trazendo mais equilíbrio e emoção. Ao intervalo, o Flensburg tinha uma vantagem curta, com 14-13 no placar. E na segunda parte, o Futebol Clube do Porto voltou à carga e segurou 2 golos à maior durante largos minutos, até novo empate, a 24 golos. Nikola Mitrevski garantiu um ponto importante aos Dragões no último lance, com uma defesa crucial, e os oitavos de final são ainda uma possibilidade.
Na European League, Benfica e Sporting perderam, ambos pela margem mínima. Os Leões na Grécia com o AEK, os Encarnados na Dinamarca com o GOG. A primeira parte do jogo do Benfica teve algum equilíbrio, mas com sinal mais para a equipa nórdica. As Águias até estiveram a vencer por 8-10, mas após a reviravolta tornou-se muito difícil reagir com critério. A margem chegou a ser de 4 golos ao 20-16, antes de uma curta recuperação encarnada que fixou o resultado ao intervalo em 20-18 para o GOG. O segundo tempo foi ainda mais complicado para o Benfica, que perdia por 32-26 dentro do último quarto de hora. Mas a equipa de Chema Rodrigues recusou em aceitar a derrota e correu atrás do prejuízo com sucesso, tendo mesmo chegado ao tão ambicionado empate a 38 golos, perto do fim. No entanto, Emil Madsen fez o 39-38, assegurando a vitória e a liderança do Grupo B ao GOG. O Benfica é segundo classificado. Já o Sporting até entrou com um 3-0 em Atenas e liderou até meio da primeira parte, altura em que o AEK chegou ao empate. Os gregos ganharam moral e alcançaram de forma inédita os 2 golos à maior ao 11-9 e mais tarde ao 14-9, no pior momento leonino no primeiro tempo. Ao intervalo 15-11, mas após uma resposta contundente, o Sporting regressou ao comando, fez o 16-18, mais tarde o 21-19, até nova reviravolta, com o AEK a chegar ao 23-22. Perspectivava-se uma reta final frenética e o jogo terminou com uma festa grega e com 25-24 no placar. O Sporting ainda tem um desafio em casa diante do Nîmes de França para garantir a passagem à próxima fase da European League. Olá, eu sou André Gomes e estou no Handball Magazine desta semana. Quem me introduziu ao handball foi o meu primo, que ele trabalhava na direção do ABC. E desde aí, nem esperava que ia ser a minha vida profissional. Depois, com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Na minha primeira época, ganhámos a Supertaça, ganhámos a Challenge, campeonato. Quando comecei, era o Rezende, o treinador, e ele teve uma reunião com nós dois antes do jogo e disse para não termos pressão. Se fizéssemos um bom jogo, éramos umas estrelas em ascensão. Se fizéssemos um mau jogo, éramos apenas miúdos. Teve uma altura que o Rezende disse: olha, faz este passe. E eu na altura não sabia fazer aquele passe, e até hoje, às vezes no jogo, lembro-me do que o Rezende disse e faz este passe. E eu faço e o passe entra sempre. Na altura eu não estava a perceber bem o que estava a passar. Do nada eu ouço a minha perna a estalar e deito no chão. O Estado mandou parar o jogo. Pela expressão deles, aquilo era uma coisa muito má. Eu ainda não tinha caído na realidade. Eu tinha partido a perna e estava na Geórgia. Foi o primeiro dia que eu cheguei ao hotel depois de estar no hospital. De repente a seleção brasileira toda reuniu-se, apoiaram-me. Até me deram uma camisola deles. E foi um momento que eu tive que forçar um bocado para me chorar. Esse grupo que nós tínhamos era um grupo muito unido, dentro e fora de campo. Um pouco de maluquice, não faz mal a ninguém. Foi uma adaptação difícil, porque o ABC é uma referência, mas não era uma equipa profissional. E quando eu fui para o Porto, essa diferença eu senti muito. Porque basicamente era um trabalho a full time ali no pavilhão. Também senti a mudança que já não estava em casa e os colegas novos, a cidade nova, treinadores novos, tudo isso no início mexeu um bocado comigo. No ano depois eu já ter recuperado a lesão, estávamos a jogar a HF, que até fomos à Final Four. Foi incrível até aquela data. Nunca tinha tido um jogo desses, com equipas daquele nível, e estava um ambiente frenético e muito brilhante e foi um palco fantástico. Eu até hoje continuo no processo de me conhecer e tentar perceber-me ao máximo quando estou dentro de campo. Eu às vezes sentia nervoso e um pouco inseguro, e pelo que as pessoas dizem, isso nunca foi passado para fora porque elas não viam, mas eu estava. E foi aí que começou todo esse processo de autoconhecimento.
que levo até hoje e a Juliana tem-me ajudado muito nesse aspecto, a desmistificar as coisas, para eu saber o porquê de algumas reações ou de alguns sentimentos, emoções, que às vezes, sei lá, deixam-me não tão focado, não tão focado, mas mais em baixo. Eu estava decidido, eu queria vir, mas eu na altura, vai ser uma mudança, vai ser uma mudança. Eu também já mudei de Braga para o Porto, se calhar vai ser um bocado mais difícil, mas quando chegamos aqui, eu e a Juliana, vimos que era uma coisa muito maior. E no início parece ser tudo muito difícil, mas eu acho que isso é só o tempo. O campeonato alemão é muito mais exigente, muito mais. Cada jogo é tipo uma final, não há favoritos no jogo. Qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. E foi uma grande mudança, mas nós juntos continuamos a adaptar-nos e é tudo mais fácil. Foi na altura que eu comecei a ver o Rui Silva, o Quintana de perto. Com o passar do tempo eu fui me sentindo mais familiarizado lá no meio. Quando recebo mensagens a perguntar como é que faz as saltos, não posso cobrar, porque não há segredo. Na altura quando me disseram são 5 semanas e eu fiz as contas e vi que não ia dar para ir ao europeu. Foi triste porque é uma competição que toda a gente quer estar e é um grupo que eu também gosto e foi triste, mas mais oportunidades vão surgir. No espaço para curiosidades sobre o handball, recordamos a conquista do primeiro troféu europeu por parte do ABC, a Challenge Cup, numa final 100% portuguesa diante do Benfica, em 2015-2016. Numa final a duas mãos, os minhotos venceram o primeiro jogo em Lisboa por 6 golos de diferença e ergueram o troféu em sua casa, apesar de terem perdido por uma margem de 4 golos. Tempo para seguirmos para o handball nas redes sociais. Cristiana Morgado apontou 5 golos na 7ª vitória da época do AS Beckham por 27-30 contra o Hackenheim Truttersheim fora de casa. Este passe de Miguel Martins para o pivô Ben Svanidi na vitória europeia por 28-26 frente ao Meshkov Brest foi um dos destaques nas redes sociais esta semana. O central luso contabilizou nesse jogo 4 golos e 6 assistências. Este golo de Megan Ribeiro não foi suficiente para evitar a derrota do Dijon na última jornada, mas fica a nota para mais um bom momento da internacional lusa. Joaquim Nazaré fez 4 golos na derrota do Cuenca contra o líder Barça por 26-29 e este foi eleito como um dos melhores da jornada. Sandra Santiago apontou 5 golos na vitória do Atlético Guardés por 25-21 contra o Elche Mustang. Os atletas do Granollers e do Cangas, onde joga Genilson Monteiro, não se mostraram indiferentes ao conflito Rússia-Ucrânia, mostrando uma tarja onde pedem o fim da guerra e cuja descrição da publicação salienta a união por um desejo comum. Soraya Lopes e Adriana Bastos contribuíram para a vitória do Boden frente ao AIK por 27-34 e subiram ao 4º lugar da Liga Sueca. Terminamos, como habitual, com o momento da semana em dose tripla. As páginas oficiais do Instagram da Champions League e da European League destacaram este grande golo de António Areia frente ao Dinamo, bem como este remate pouco ortodoxo, mas muito eficaz do central Nathan Soares e ainda esta intervenção de Gustavo Capdeville frente ao Tchaikovsky Medvedev. Tudo contado quanto a esta semana handbolística. Vemo-nos na próxima. Até lá.